Pronto. E o pessoal do grupo, o pessoal é tudo da sua cidade ou é espalhado, cada um de um canto? Cada um de um canto, cara. Semana passada a gente fez uma prova pro pessoal. É, alguns são de Santa Catarina, outros de São Paulo, Rio Grande do Sul. Nossa, Bacana. falou o Brasil inteiro, né? Bastante gente, cara. Tipo assim, semana passada deu umas 20 pessoas na causa. Mas o grupo lá tem 80, mas eu não sei se é por causa do horário, do sabadão, 7 horas também. É, pode ser, né? Sabadão é meio puxado. Tava ninguém quer sentar a bunda na cadeira, não, moço. Pois é. Mas a gente fez um documento que quem não sentou a bunda na cadeira pra estudar vai perder bastante coisa interessante da área de marketing. Ah, você é doido. Imagina, é uma bagagem muito forte que você tem também, né, mano? Sim, velho. Vou falar um pouco sobre a minha história, você vai ver que a gente já, desde o início, tá bem Muito puxado. na atividade aí desde cedo. Mas vamos aguardar um pouquinho aqui, mano, já que a gente. Tá ok. Está todos, né? O que você acha? Vamos aguardar uns minutos, não. Ó, Samuel. É porque entrou no grupo para aquele que ele tem emagrecer. Esse cara é foda essa semana. Tem mais um aqui entrando. Já que vai liberando aqui. O grupo de emagrecer de Samuel é doido. Vai ser engraçado, Guilherme. Sobrinho, meu sobrinho pequenininho falou, tio. 9 anos, tem. 9 anos. Entrou no grupo aí, sabe? Achou que no grupo era de querer emagrecer. Caramba, hein? Eu falei, pelo contrário, é de querer engordar, mas é o pulso. É, aí sim, com certeza. Eu tá meio gordinha, tava querendo emagrecer, tava procurando um grupo de emagrecimento. Você acha que começando? Se ele quiser, se ele quiser, a gente vende água pra ele. Isso, Samuel. Ah, inclusive ele xará teu, Samuel. Samuel que tá montado, acabou de falar aqui. Vai dar um produto pro seu sobrinho, você acha? É um comprador. Vou mandar uma foto no grupo pra galera. Vambora. Pronto, a galera vai entrando, começando aqui. Se você quiser ir começando a apresentação pra gente, pra gente entender, porque Maravilha. Vamos lá. é melhor, né? Do que ficar esperando. Deixa a turma vai entrando, eu vou liberando. No início mesmo eu vou estar mais me apresentando, então até eu terminar de me apresentar, o pessoal vai entrando.
o pessoal vai dando, mas pode dando um start, Deixa eu vou compartilhar aqui. deixar agora. Tá compartilhando certinho aí? Todo mundo conseguindo ver? Tá dando pra ver tudo ok aí? Tudo ok, irmão? Maravilha, então. Bora lá, vamos falar como que a gente consegue faturar esses sonhados 10K. Bom, então vou falar um pouco sobre mim, né? Primeiramente, queria agradecer a você, Gabriel, por ter disponibilizado o tempo aí pra gente poder estar falando disso. O pessoal poder estar conhecendo um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre como que a gente constrói marcas, sobre esse universo do marketing, do design de marcas, né? Muito obrigado. Vou falar um pouco sobre a minha experiência, né? Que eu costumo falar que o design meio que me encontrou, né? Não foi tanto eu que fui atrás do design, o design me encontrou. No início, né, eu tava muito sem o que fazer, falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu morava numa cidade de 7 mil habitantes, não tinha emprego, não tinha área, tudo que tinha para fazer era coisa de roça, ou então trabalhar em empresa grande que você faz a mesma coisa todo dia para ganhar pouco, então falei, vou me arriscar em outro canto, né? Então foi quando eu vim para Ribeirão Preto, a minha família toda lá era da área da construção, pedreiros e tudo mais. Então eu falei, vou cursar arquitetura para poder migrar nesse mercado também e talvez montar uma construtora, né, que vai. Então eu falei, pô, vou tentar trazer alguma coisa para cá eu mesmo. Então foram 4 anos cursando arquitetura, né? Não cheguei a formar, mas querendo ou não, eu aprendi quase tudo sobre arquitetura, né? E aí nesse último ano, quando foi o ano da formação, foi o ano que eu tive que fazer uma escolha, né? Ou terminar a faculdade ou ir para outras áreas, né? Mas antes um pouco disso, quando eu entrei para arquitetura, eu comecei uma vida de empreendimento na própria faculdade, né? Lá não tinha atlética e naquela gana de querer fazer bagunça, né, na faculdade, eu falei, pô, vou construir uma atlética aqui, então desenvolvi a atlética da arquitetura e foi onde começou, digamos assim, meu mundo empreendedor, né? Então lá a gente construía produtos para vender, a gente fazia eventos, a gente fazia integração com o pessoal que entrava. Então a gente fazia uma bagunça total lá e tudo isso gerava tempo, gestão, né? A gente tinha uma equipe para poder fazer tudo isso funcionar. Então foi onde eu comecei a me destacar, conhecer pessoas, né? Digamos assim, as pessoas me conhecerem em Ribeirão Preto. E aí foi construindo tudo isso, né? Mas a arquitetura, né? E a faculdade uma hora ia acabar e aquilo não poderia ser para sempre, né? Então falei, pô, preciso já pensar no futuro. E num momento que eu precisava de dinheiro, eu entrei numa empresa da Renner, né, do shopping. Falei, pô, vou trabalhar no shopping, porque o shopping tem várias pessoas que entram ali cheio de dinheiro para comprar, então ali é um ótimo lugar para me relacionar com pessoas que têm dinheiro e talvez fazer um contato legal para poder ingressar em outro canto. Então foi nessa hora aí que eu recebi um convite para participar de uma agência, né? E na Atlética, no caso, eu era o designer da Atlética, eu não sabia mexer tanto como designer, não sabia mexer com marketing, com nada, mas a gente foi tentando ali e conseguiu fazer bastante coisa. Então, fui chamado para ser designer na Atlética e eu falei, pô, será que vai? E aí eu arrisquei, falei, beleza, tô perdendo nada. E foi onde começou tudo isso, né? Nessa agência a gente fazia de tudo um pouco, então lá a gente tinha que aprender na marra coisas que você jamais se colocaria para fazer. Então eu já não era um designer, eu entrei para ser designer nessa agência e no fim eu saí sendo designer, videomaker, que fazia foto, então tudo que colocava para fazer a gente fazia, né? Então foi uma empresa que eu agradeço muito o tempo que eu tive lá, porque eu aprendi bastante, tudo que eu sei hoje, né? Digamos assim, eu aprendi foi lá. E por trabalhar sob pressão, né, a gente cuidava de 70 clientes por mês, então imagina fazer 70 planejamentos por mês.
Era eu e mais outro designer para poder fazer, vamos supor, 10 artes para cada um, então dava bastante arte por mês. E aí chega uma hora que a gente esgota, né? Pensa, fazer todo dia aquela mesma coisa. Então foi quando eu falei, pô, a empresa é bacana, tudo aqui é bacana, mas né, a saúde da gente é em primeiro lugar. Então foi onde eu comecei a procurar especializações, né? Dentre a área de marketing e tudo mais, existem vários, né, degraus que você pode estar ali. Então, você pode trabalhar como social media, você pode trabalhar como designer, você pode trabalhar como videomaker, você pode fazer N coisas ali que tudo, querendo ou não, faz parte do mundo digital hoje. Então, comecei a me especializar em desenvolvimento de marcas, que foi o que mais me atraiu, né? Quando surgiu um cliente lá que eu falei, pô, nossa, eu consegui parar de fazer 70 planejamentos para focar em desenvolver uma marca para esse cliente. Então foi onde eu falei, pô, é aqui que eu vou me especializar. Então a partir daí eu fiz contato com dois dos nomes mais referências de marcas, pelo menos para mim, né, que é a Ana Couto e o Caio César da BCC Blanks Case. E Ana Couto que tem, se eu não me engano, mais de 40 anos no mercado, ela que revolucionou o brand no Brasil, né? Então a gente fez uma especialização com alguns cursos dela. E em especial com o Gabriel Eik, né, que a gente comprou um curso onde a gente fez nesse curso a gente aprendeu várias coisas, né? Brand, Illustrator, Photoshop, aprendi até a fazer motion, tráfego, então foi uma saga de estudar sobre tudo, né? Então, nesse breve resumo, a gente foi capengando ali, pegando uma informação e a gente construiu o nosso método e foi a hora que eu falei, pô, eu conheço como a agência funciona, eu conheço como é desgastante fazer isso, X, então a gente montou o próprio método, onde a gente criou o Murari para poder trabalhar com criação de marcas. E agora, como eu estava falando no início, a gente tem a Fagos, que é uma empresa braço da Murari, que continua esse processo depois trabalhando com as mídias, né? Mas vamos lá. Falando sobre marcas, né? A gente vai fazer todo um contexto de como é construído uma marca, de como é construído um processo de marca. Depois a gente entra em mídias sociais, fala sobre marketing e sobre IaaS e tudo mais. Então a gente vai falando na sequência dos processos para você já entender como que funciona. Então tudo a gente transforma, digamos assim, em fórmula, né? Para poder ficar mais fácil de ser entendido, mais fácil de ser trabalhado. Então, essa fórmula DEP, né, é nada mais do que design, mais estratégia, mais posicionamento. Então, os três trabalhando junto, a gente tem uma marca, né? Então, primeiro você tem que ter um design bonito para chamar a atenção. Você tem que ter uma estratégia para poder comunicar bem o que significa aquela marca e o que você vende. E depois você tem que ter um posicionamento para as pessoas entenderem o porquê que você faz aquilo, né? Então, essa é a primeira fórmula, resumindo o que é marca. Então, marca é tudo que é visual, é como você se comunica, é o tom de voz, é a experiência que você gera, é a emoção que você causa e a memória, né, para o pessoal voltar sempre ali a comprar de você ou a fazer parte de um processo ali que você esteja criando, né? Então, são esses pontos. E o visual é o que você vê, né? Então, digamos, sua marca tem que ser atrativa. O tom de voz é como você fala, então você tem que ter o jeito de falar com o seu cliente, né? Toda marca fala de um jeito com o seu cliente. Uma marca, por exemplo, Boticário, fala com emoção para as mães. A outra marca fala com mais agressividade, porque é uma marca mais street, enfim. Tem que saber como se comunica. A experiência, como elas se sentem, né? Então você tem que gerar uma experiência boa com o seu produto para que o pessoal volte. Emoção, né? Gerar um pertencimento ali, então a emoção ela é além do que a pessoa sente, né? O que aquilo causa com ela, para que isso serve também, qual que é o contexto geral, né, daquilo, né, do produto que você está vendendo, enfim. E a memória é o desejo, né? Então a pessoa que sempre lembra do seu produto, ela sempre compra de novo e de novo e de novo, porque ela vê qualidade. Mas, ô Guilherme, só complementando, marca também, além de ser visual, de voz, experiência, hoje também a marca é muito forte no cheiro. Exatamente. Você entra numa loja, o brand está
interessado naquele cheiro. A galera tá pegando muito nessa questão da marca no cheiro, por conta do tato, né? Com Trabalho certeza, isso entra na parte da experiência, né? A experiência é tudo que é sensorial, né? exato. Tudo que você gera ali com a marca, exatamente nessa parte. Por exemplo, os carrinhos de sorvete de antigamente, você escutava de dentro de casa a buzininha apitando lá, você sabia que era um sorveteiro. Carro do ovo, essas coisas. Então, tipo, existem vários modelos, né, de você comunicar a sua marca. Os jingles, marcas que têm jingles, enfim. Existem vários modelos, exatamente. Massa demais, mano. Então aqui a gente tem 5 pilares para construir uma marca forte, né? Então a sua marca, para ser uma marca forte, ela precisa ter esses 5 pilares. Primeiro é um propósito claro, né? E aí aqui tem uma perguntinha. Se a sua marca sumisse hoje, o que o mundo perderia, né? Então, qual que é o propósito da tua marca, né? Com quem que ela está comunicando, para que ela está comunicando. Ela tem, ela tem um propósito ali claro para os seus clientes entender o contexto da tua marca sem ter que perguntar. Então, o primeiro pilar tem que ser o propósito claro. Segundo pilar, posicionamento definido, né? Sua marca tem que estar bem posicionada. Então, sua marca não pode oscilar, né? Um momento ela pode ter um posicionamento mais sério, talvez, depois ela ter um posicionamento mais divertidinho. Então, a sua marca ela tem que ter um posicionamento claro, porque as pessoas, elas geram, tudo que a sua marca faz gera uma memória que é o que faz o cliente sempre lembrar da tua marca. Se a sua marca oscila muito, né, nesse momento de ter o posicionamento definido ali, as pessoas vão assimilar ela com várias outras marcas, né? Então ela vai entrando em vários nichos ali e ela não fica diferenciada das outras, ela é comum como todas as outras. Então, posicionamento bem definido, né? O terceiro pilar, uma voz consistente. Então, a marca ela tem que ser consistente em todos os pontos de contato. Se você está comunicando num site, se você está comunicando no Instagram, se você está comunicando no outdoor, a sua voz tem que ser consistente. Você tem que falar do mesmo jeito com todos os seus clientes, de todas as formas, em todos os momentos que ela está sendo aplicada. Porque, por exemplo, você tem duas lojas diferentes. Diferente não, duas lojas iguais, né? Mas são públicos diferentes que trabalham nela. O cliente, o seu colaborador de uma loja, ele é muito mais atencioso, ele tem um jeito de falar com os clientes X e o da outra loja é outra coisa. Então as experiências entre o mesmo produto são diferentes. Então pode gerar um ruído, né, de pessoas que vão falar talvez bem por conta de um atendimento e mal de outro. Então você tem que sempre trabalhar essa voz, né, de quem colabora e de quem comunica a sua marca com você para ser uma voz consistente. É o terceiro pilar. O quarto pilar, estética memorável. A estética, né, digamos assim, é o que mais todo mundo bate quando quer criar uma marca, né? Todo mundo acha que ter uma marca forte, ter uma marca que faz sucesso, é ter uma marca bonita. Claro que é um dos pontos principais, porque é digamos assim, a porta de entrada, né? A primeira coisa que o cliente vê é tua logo, é tua marca ali, seu emblema. Mas tem que ter todo um contexto para que ela seja memorável. Então, como aqui nesse exemplo, né, várias marcas aqui, nenhuma delas coloca uma imagem do que é para poder falar o que faz. Então, elas se consolidaram através de estratégia. Porque se uma marca precisasse ser memorável, por exemplo, a Coca-Cola, colocar um refrigerante para ser memorável, para as pessoas saberem que é de refrigerante, ou talvez o Starbucks colocar um café aqui para poder ser memorável, essas marcas se consolidaram sem trabalhar a imagem do produto. Então, a estética memorável, ela vai além do que do bonito, né, do visual. Ela tem que ter toda a parte estratégica conversando junto. Legal também é a psicologia de cor, né, cara? Por trás de tudo pensado. Exatamente. Vai Todas uma as coisa cores pensada. têm suas psicologias por trás que remetem às sensações, né? E aí entra na parte sensorial também. Como se fosse cheiro, né, mano? Exatamente.
às vezes você consegue sentir o cheiro vendo alguma coisa visual, porque o visual também causa sensação. Associa, né? Exatamente, é a parte de neuromarketing, alguma coisa assim. E o quinto pilar, que é o mais intrigante, digamos assim, o mais bacana de tudo isso, que é a fórmula mágica de fazer a experiência acontecer, né? Que é essa experiência pensada. São 5 As do marketing, foi desenvolvido pelo Philip Kotler, que é um dos maiores nomes aí do marketing, se não o maior nome do marketing, né? Então ele montou essa esteira, que é a esteira que você tem que trabalhar o seu produto para você conseguir fazer uma boa dinâmica com ele. Que é o primeiro, assimilação, né? Primeiro a sua marca está sendo comunicada, as pessoas vão ter o primeiro contato, beleza. Vi a marca ali, entendi que ela existe, tô tendo consciência dessa marca. E aí você vai para a segunda etapa, que é a atração, né? Dentre a marca que você apresentou ali, ela vai colocar, digamos assim, numa caixinha com várias outras marcas. E a sua marca, ela precisa chamar atenção. Então, chamou atenção, ela já está ali no segundo pilar, né? É o momento que seu cliente seleciona a sua marca como uma das marcas interessantes ali. E aí parte para o terceiro ponto, que é a arguição. A arguição é o momento, né, que o cliente ele vai pesquisar sobre a sua marca, né? Então, pô, eu tive contato com a marca. Eu achei ela interessante, agora eu vou saber, né, o que o pessoal está falando sobre essa marca. Vou entender o propósito da marca. Aí entra todos os outros pontos, né? O tom de voz, posicionamento, tudo que a sua marca está comunicando. Então, ali ele vai descobrir mais sobre a qualidade, né? E qual solução que a sua marca tem ali pro pessoal. Estando convencido, né? Depois de tudo isso, aí entra a parte interessante que é a ação, né? Então, beleza, tive contato, pesquisei, achei interessante, vou comprar. Então, o cliente entra na parte da compra, né? Que o mais importante nessa aí é você trazer a satisfação para o cliente. Então, o cliente satisfeito entra na parte da apologia, que é onde ele recomenda o seu produto, né? Então, tem toda essa esteira que tem que ser trabalhada, né? Então, todos esses pontos devem ser analisados como a experiência do cliente. Qual vai ser essa experiência completa do cliente? Desde quando ele conhece a minha marca e desde quando termina, né? E aí, aqui na parte da apologia, quando o cliente vai recomendar a marca, é muito interessante que todas as marcas tenham um... como que fala? Vou fugir a palavra. Um pós-vendas, ter um pós-vendas bem estruturado, né? Então, terminou de ter o contato com a marca, perguntar se o cliente está satisfeito, se o produto atendeu e tudo mais. Então, ser cordial ali para poder fidelizar esse cliente também. Então, esses são 5 pilares importantes de uma marca forte. O logo vem depois e a essência vem primeiro. Então, aqui temos uma referência, né, que eu coloquei, por exemplo. Até a barraquinha de pastel da esquina tem brand, só não sabe disso, né? Porque ela é a barraquinha do tio que sempre dá um pastel a mais. Então isso é percepção, isso é marca. Por quê? Às vezes ele não faz uma boa comunicação, ele não divulga tanto assim, mas ele é conhecido porque ele tem um tipo de tratamento ou por ele fornecer alguma coisa ali em específica, por ele dar um bom dia sempre, todo dia às 7 horas. Então, tudo que é memorável, tudo que gera repetição, digamos assim, e causa essa memória, é brand, né? Porque você, sem querer, vai ser percebido por esse fato. Então, a parte interessante da essência, né, vir primeiro é por isso. Então, marca forte é igual clareza, mais consistência, mais emoção, né? Então, você tem sempre que se perguntar, né? Está claro o que a marca faz? Porque o cliente que vai ter contato com a sua marca, ele precisa saber já direto, né? O que a marca faz. Se ele perde muito tempo tentando descobrir o que a marca faz, talvez ele perde interesse. Então, tem que estar claro o que a marca faz. Essa marca, ela é consistente, né? O tom de voz dela, todos os aspectos ali, eles permanecem sempre, é fiel à marca? Então, a segunda pergunta.
e existe uma conexão emocional, seu público ali, ele sente que a sua marca fala diretamente com ele, né? Por exemplo, uma marca de roupa. Quando chega a época de frio, ela fala pro seu cliente, fala, pô, tá frio, a gente tem os moletons aqui preparados para você comprar, a gente tem todo um aparato aqui para você, para suprir essa necessidade nessa época. Tá calor, a gente tem demanda, a gente tem aqui as regatas, tal, tudo mais. Então, essa conexão ela é muito mais profunda, né? Digamos assim, falar sempre diretamente com o seu cliente, sempre entender o momento e a dor dele, né? E aqui, depois de explicar um pouco o contexto do que é marca, né, a gente entra num processo de construção. Aqui eu vou tentar ser um pouco mais rápido, porque aqui, digamos assim, é a parte metódica de como que a gente constrói. Técnica, né? Ah, É o diagnóstico da parada, agora mais profundo, né? agora a gente entra e como que a gente constrói tudo isso para a marca poder se comunicar de uma forma interessante, né? Então, a marca pensando no contexto geral, tudo que você vai pensar é marca. Você mesmo, né? A parte física também é marca. O jeito que você se veste, o jeito que você comunica, o óculos que você usa, o bigodinho que você tem, tudo isso é marca, né? São coisas que te identificam. Então você tem que pensar num contexto geral. E aí a gente extrai tudo isso para poder transformar uma marca, né? Então aqui na parte de diagnóstico e imersão, a gente faz toda uma reunião, a gente faz esse brief, né, para entender um pouco mais a fundo, né, com perguntas específicas para entender esse cliente. A partir daqui a gente vê o nome, faz pesquisa no INPI para ver se possivelmente essa marca pode ser registrada e entra na parte de diagnóstico, né, onde a gente vai colocar os pontos principais de mercado, estudo de mercado, concorrentes, objetivos do negócio, tudo que a gente precisa saber para poder construir uma marca que ela sabe lidar com qualquer aspecto que vier ali. Então, ela sabe atender um tipo de mercado, ela sabe se moldar se precisar em épocas que não vende bem, enfim, a gente tem que entender tudo isso para poder fazer um bom diagnóstico. Depois de um diagnóstico feito e aprovado, a gente vai para a parte de estratégia, né? Aqui é um início de um documento que a gente faz, né, que é a nossa apresentação de marcas. Então, essa daqui é só a parte estratégica do documento. Então, a gente faz toda uma introdução, do diagnóstico a gente entende quais são as estratégias, né, aqui, quais são os gaps. A gente monta palavras-chave para a gente poder trabalhar em cima dessas palavras-chave para nos dar um direcionamento melhor. A gente faz o Golden Circle, que são 3 perguntinhas específicas para a gente poder entender melhor a marca, né? O que fazemos, como fazemos e por que fazemos. Missão, visão e valores. A gente entra na parte de personalidade também. Qual é as características principais da marca, secundárias. Aqui temos um slider, né, de personalidade, então a gente vai entender se a marca ela é um pouco mais séria, se ela é um pouco mais divertida, se ela vai ser um pouco mais humanizada ou se ela vai ser algo mais corporativo. Enfim, a gente vai entendendo ali que parâmetro tá para poder construir tudo isso, né? Ô, Guilherme, só voltando lá no tópico anterior, explica um pouco para a galera o que seria um briefing. Ah, sim. Até essa palavra briefing, porque pode parecer muito novo para a turma aqui, por mais que a gente está no mar, a gente já Bacana. sabe. Mas, Bom, o que é o briefing? o briefing nada mais é, né, do que um formulário onde a gente coloca perguntas direcionadas, perguntas específicas para poder entender o cliente, né? Então, aqui nesse briefing, por exemplo, ele contém 40 perguntas, né? Perguntando sobre a pessoa mesmo, né? Então, tipo, quem é você? O que você faz? Qual que são as sua personalidade, digamos assim, né? O que você enxerga do mercado? Pergunta sobre o mercado, quem são seus concorrentes, tudo mais. E sobre as expectativas, né? Qual que é a expectativa? O que você pretende almejar, né? A sua marca, ela vai ser uma marca que você quer trabalhar regional, você quer que essa marca chegue a um nível nacional, que seja uma marca internacional. Então, quais são suas expectativas? Então, existe um formulário onde a gente capta todas essas informações para transformar isso em um diagnóstico, né? Onde a gente vai trabalhar em cima. Então, briefing nada mais é do que um formulário de perguntas específicas.
Massa demais, valeu, mano. Bacana. Então, continuando aqui, a gente faz toda essa parte. Aí, como eu falei, o cliente vai colocar lá quais são os concorrentes dele. Não precisa ser tanto concorrentes direto, pode ser inspirações também para a marca, onde a gente vai fazer análise sobre essas marcas, montar um mapa mental que vai nos direcionar para onde essa marca vai ir, né? No caso, qual vai ser o estilo tipográfico, qual vai ser a paleta de cores, enfim, a gente vai estruturar como que vai ser esse modelo. Então isso aqui vai ser pré-aprovado também para o cliente entender, né, como que funciona a estratégia da marca dele e entender que ele vai precisar comunicar aquilo para ser uma marca forte. E aí depois a gente vai para a parte de direção criativa, né? Aqui tem um moodboard de uma marca que a gente está construindo, que é Noah Ecocimento. Então essa marca ela tem um teor bíblico, né? Noah é Noé eu não lembro que linguagem que é. E Ecocimente Oi? Latim. Será? Eu acho que deve ser alguma coisa assim, hebraico, alguma coisa assim. E Ecosemente é porque é um cimento ecológico, né? Então é uma empresa de argamassa que vai trabalhar uma pegada mais ecológica. Então tem toda essa simbologia de Noé com uma argamassa ecológica, enfim, aí a gente monta um direcionamento de cores que a gente acha interessante para trabalhar até por conta das características. Aqui a gente deixa algumas descrições, símbolos, né, monogramas. Aqui a gente coloca algumas representações de símbolos específicos que comunicam algo mais orgânico, algo mais estilo arquitetônico, algo mais Amazonas, enfim, a gente traz várias referências explicando o contexto para o cliente entrar nesse universo de possibilidades e entender ali quais são esses aspectos que talvez façam mais sentido para ele, que traga mais para a personalidade dele, né? Então, depois a gente monta também uma paleta de cores para poder comunicar tudo isso, enfim, fontes, referências estéticas, e aí o cliente aprovando aqui algumas coisas, a gente utiliza isso num painel semântico para poder começar a trabalhar uma marca. E aí, aprovando algumas coisas ali, conversando sobre algumas referências, a gente entra na parte que é interessante, né? Que é a construção visual. Depois de todo esse trabalho antes de marca, né? De estratégia, de posicionamento, de entender o que é a marca, né? A sua marca é dali para trás e daqui para frente é como ela vai se comunicar visualmente, tudo que a gente entendeu daqui para trás. Então aqui pré-definido a gente seleciona a paleta de cores, a tipografia, alguns elementos que vai comunicar alguma coisa na marca, né, na criação ali da construção. Depois a gente faz as aplicações, as variações da logo, as variações de fundo e depois as aplicações de mockups, né, que são onde a marca vai se comunicar depois para fazer sentido. Então são referências, né? Aqui no caso dela tem até um projeto arquitetônico que serviu para a gente trabalhar já a logo, onde ele vai ser colocado. Então aqui a gente constrói toda a parte visual da marca. E aí, para entrega, né, de tudo isso, a gente entrega todo o conteúdo ali, todo o projeto da marca, né, todo o diagnóstico, tudo que foi criado ali, é todo um pacote pro dono da marca entender a marca, ler e reler e saber falar para todo mundo o que significa a sua marca, conseguir se posicionar bem, porque tá tudo específico, tudo detalhado, e aí a gente monta esse manual de marca que ele serve para garantir que todo mundo que for fazer a utilização da sua marca depois utilize da forma correta. Então aqui vai ter espaçamento mínimo, borda que pode ter para não ter interferência de marca, as cores, padrões, todos os códigos de cores para ninguém errar o código de cor da sua marca. Então aqui vai ter estilo de comunicação, quais são os elementos, quais que é a direção criativa de imagens que a gente utiliza, para quando o cliente chegar em contato com a sua marca, ele saber utilizar ela e não, digamos assim, estragar o projeto que você fez para ela se comunicar de uma forma certa e outra pessoa que for utilizar ali e colocar ela num lugar que não comunica a essência da nossa marca. Então, aqui a gente entrega todos os arquivos, pastas com variações, mockups, instruções e suporte pós-projeto, que é a parte interessante, né? Você conseguir ajudar o cliente a colocar tudo isso em prática depois também. Aqui a gente já entra um pouco na parte de IA, né? Que a gente faz um direcionamento fotográfico, né?
A gente monta personas, tudo isso através com direcionamento de IA. Depois eu vou falar um pouco mais sobre quais ferramentas que a gente utiliza. Então aqui depois a gente pode falar, ó, o posicionamento da sua marca, ela tem essas características, esses estilos de fotos, comunica bem a marca. Sua marca talvez tenha que ter um bonequinho, porque a sua marca é mais divertida. Talvez você tenha que fazer algo mais assim ou algo mais de outro jeito. Enfim, a gente faz esse direcionamento fotográfico e também direcionamento de mídias sociais para o cliente já ter a marca e saber já aplicar essa marca, né? Já saber colocar em prática tudo isso aí. E aqui, eu não sei se vocês vão conseguir responder ou digitar aí. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o design de comunicação depois, né? Como que a gente deve comunicar uma marca de uma forma mais correta. Então vamos falar sobre diagramação e clareza de postagem, né? E aí eu ia perguntar para vocês qual dessas duas artes aqui vocês acham que estão mais poluídas, visivelmente está mais difícil de identificar as escritas, elementos, não sei se está num tamanho bom. Aí o Rodrigo falou que é a primeira, com certeza. Eu acho que é a primeira também. Exato. Então observe que aqui a IA, né, eu fiz essas artes com a IA. A IA pegou referência daquele projeto do Noah EcoCiment. Então ele montou duas artes aqui para mim, que no caso essa primeira, ela já tem um background bem poluído, né, com vários riscos em várias direções. Então isso já confunde muito visualmente o olhar da gente. Às vezes a fonte está muito grande e depois uma letra muito pequena, então tipo esse contraste de letra está muito grande. Setorização, né? Falta de alinhamento, o fundo verde sobreposto de uma escrita também num tom verde, mas como a letra é fina talvez cause essa estranheza. Um braço meio perdido aqui, então tudo isso de poluição visual, talvez a pessoa está passando o feed, ela vê tanta informação que ela não para nem para tentar entender. Então ela já continua a passar o feed ali e não para, né? Então a gente costuma trabalhar sempre espaços em brancos, né? Alinhamento, então saber setorizar a arte, o que que é imagem, o que que é texto, o que que é título, o que que é logo. Então essa daqui visualmente, esteticamente, ela está sendo mais agradável, né, visualmente aos olhos. Então a gente deve sempre evitar essa poluição visual da arte, né, e sempre estar de olho aí nesses aspectos. Aqui a gente vai falar sobre como usar as hierarquias, né, destacar o que importa da arte. Então existem vários parâmetros na criação de uma arte, né? Então, o primeiro delas, o tamanho, né? Os usuários percebem elementos maiores com mais facilidade, então por isso que sempre quando a gente vai fazer uma construção, a gente sempre coloca, né, os títulos sempre maiores que os textos, porque a gente gera, né, esse direcionamento visual. Então, primeiro o cliente vai ler o texto, depois o título, depois vai ler o texto. Enfim, isso já é percebível até para quem não entende muito, né? Isso é um fato. Poucas pessoas não fazem isso por saber, mas automaticamente o cérebro delas já identificam isso quando está criando. Então, entra toda nessa parte também do neuro, né? As cores, né? Cores, digamos assim, mais contrastantes, mais brilhantes, né? Elas atraem mais atenção do que cores suaves. Por isso que a gente sempre precisa equilibrar essas paletas de cores, né? Então, quando a gente for trabalhar é, alguma coisa, né? Então a gente sempre colocar uma cor mais forte para destacar um texto e uma cor mais fraca para quando for uma leitura mais sóbria, para também não sobrecarregar. Imagina você colocar um texto gigante com uma letra verde-limão, um neon forte ali, ninguém vai parar para ler porque vai até doer as vistas, né? Vai cansar de ver uma coisa forte. Então tem todo esse trabalho de cor. E aí a gente entra no contraste, né? Também, por exemplo, quando a gente trata de letras escuras, né? Igual aqui eu utilizei uma fonte, uma cor mais puxada aqui para o preto e o fundo mais claro, para poder gerar esse contraste, né? Para ter uma boa leitura. Então, quando o fundo for escuro, a gente sempre vai trabalhar uma cor mais clara nas escritas para gerar esse contraste e trazer um conforto visual para quem está vendo, né?
Alinhamento, todos os elementos que não estão alinhados, eles chamam mais atenção. Então, quando a gente está vendo uma arte, se a gente vê alguma coisa desalinhada, aquilo ali vai chamar atenção primeiro do que um texto, do que um título. Então, tudo isso tem que ser bem trabalhado, né? Ver como que a gente vai alinhar. Hoje a gente trabalha com vários grids para poder construir, para deixar tudo certinho, também entender o tamanho das linhas e tudo mais. Repetição, tudo que a gente repete, né, gera uma conexão ali do que é, digamos assim, seu, né? Tudo que você faz da mesma forma, daqui a pouco o povo vai entender que aquilo ali é o seu jeito de fazer, é o seu estilo. Então, por isso que quando a gente trata de falar de perfis e construção de perfis, a gente sempre tenta padronizar o perfil para poder fazer uma comunicação coesa ali. Todo mundo que tiver contato com uma arte parecida vai tentar assimilar a arte com o seu perfil, com a sua pessoa. E a proximidade, né? Coisas que se tratam do mesmo nicho, a gente sempre coloca junto, né? Para poder identificar que aquilo ali é o mesmo contexto e outra coisa não. Então também é outro trabalho que a gente faz para poder criar uma arte esteticamente bonita. Espaços em brancos, que é igual na arte que a gente mostrou, o espaço em branco ele dá mais direcionamento. Então, se a gente quer destacar um elemento que está no centro, a gente sempre deixa as bordas, né, sem muito elemento para a gente direcionar o olhar ali para o centro. Enfim, isso também a gente, juntamente com tamanho das fontes e tudo mais, a gente consegue direcionar primeiro para um lugar para outro. Então tem alguns posts de marketing que você vê primeiro uma coisa, fala assim, olhe para não sei na onde, aí depois você vai para outro lugar, e depois vai para outro, e vai para outro. Então sempre tem isso, e também a gente tem um jeito de ler as imagens, né, que é sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então tudo isso faz sentido na hora que você vai trabalhar uma comunicação de postagem, né? Textura e estilo, né? Texturas destacam bem, texturas mais ricas se destacam bem sobre as texturas planas. Então, a gente geralmente nunca faz uma arte com fundo totalmente de uma cor, né? A gente sempre coloca um brilho no centro para poder gerar uma profundidade na imagem, né? Mesmo que seja aquelas artes que você vê só o fundo de uma cor e o texto bem clean, mas ela sempre vai ter um brilho ali no meio para poder gerar uma profundidade, dar uma destacada. Então é sempre importante trabalhar de alguma textura para não deixar essa arte tão xoxa, né, digamos assim, para que ela tenha um aspecto visual ali interessante. Então esses são os itens de uma boa hierarquia na construção de uma imagem. E aí, como a gente falou de padronização visual, aqui eu trouxe 2 clientes meus, como é percebido uma padronização visual, né? Porque você percebe que nem sempre a gente está colocando um fundo azul, mas parece que tudo aqui está na paleta azul, né? Por mais que tenha pessoas, por mais que tenha o piso cinza, você observa que ela tem uma concordância visual ali na estética. Igual aqui, nessa parte aqui, a cor padrão dela é amarela. Mas a maioria dos posts não tem amarelo, mas quando a gente coloca algum elemento amarelo, ele meio que parece que colore todo o resto aqui da arte, trazendo para uma paleta. Então, isso também gera um aspecto pré-definido ali para a marca, que parece que todo o perfil dela está na mesma paleta, né? No mesmo tom. Então, isso gera uma identificação bacana para os produtos, para tudo que você vai postar ali, gera uma identificação de marca, né? Design precisa conversar com o conteúdo, né? Eu acho que isso aqui todo mundo tem consciência, né? Que quando você vai fazer uma arte, você está falando sobre tacos, não convém você colocar um pneu ali, né? Ou, sei lá, colocar uma outra coisa. A não ser que você trabalhe bem uma linguagem para fazer essa brincadeira, né? Então aqui eu utilizei referência da guaco, né? Confie no seu taco e um taco, né? Realmente. Então conversar com o que está sendo escrito é bacana por isso. E aqui outra dinâmica visual, né? Qual desses 2 posts aqui vai chamar mais atenção? Qual desses 2 posts é mais interessante? Os 2 posts tratam basicamente a mesma coisa. Porém, o primeiro parece que o produto dele é bem mais barato, né? Às vezes eu vou escolher o primeiro e vou falar, pô, vou no primeiro porque eu tenho certeza que ali eu vou conseguir algo mais barato.
Tem muita informação jogada, porque você percebe que o dono da empresa não investiu nem na comunicação da empresa, né? Não investiu nem na estética da postagem ali, então quem dirá nos seus produtos para cobrar um valor caro? Agora que a segunda não está nem falando quais são os procedimentos, né? Ela está falando que é a dermatofuncional, promove equilíbrio, saúde e autoestima. Então o pessoal sabe que ela trabalha com dermatofuncional e sabe que talvez ela tenha um produto ali um pouco com ticket mais alto. Ela é doutora Fabíola Hudson, tal, tudo mais. Então, uma mulher aqui elegante, uma pele que passa um aspecto bonito, um tratamento, né? Passa essa ideia de algo sofisticado, alguns elementos aqui de luz que deixa essa arte um pouco mais chamativa, né? Dá uma acrescentada. Então, observe que aqui tem um risco atrás, só que doutor, procedimento, uma foto, tudo meio que jogado. Então, quando as pessoas vão ver, talvez vai escolher essa aqui porque achar que é mais barato, mas essa daqui sempre vai estar, primeiramente, chamando a atenção, né? Então, agora a gente vai entrar na parte de marketing. Marca bonita não vende sozinha, né? Então, não adianta você ter uma marca bonita se ninguém conhece a sua marca, se ninguém nunca ouviu falar da sua marca não aparece para as pessoas. Então, toda marca bem trabalhada, ela tem que ter um bom marketing, né, para poder ser conhecida, para poder se colocar aí entre as marcas, né, do mercado, para poder ser escolhido também. Então, aqui vem outra forma, né? E mais C mais V. Vamos entender o que é esses três momentos. Então, o primeiro, o E, é o educar, né? São o processo de criação de marketing para poder fazer uma boa venda. Primeiro você educa o seu cliente, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo de um post que eu fiz. Por que evitar o uso do branco e preto puro, né? Aí eu coloquei, né? Pô, o branco e o preto são cores fortes quando você trabalha ela no puro. O branco é uma cor muito, assim, clara, né? Que dói às vistas. Então imagina você ver uma página ali que é tudo branco, 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 vai gerando um desconforto visual a ponto de você não querer mais ver. E o preto é uma cor tão profunda que parece que ela tá te puxando ali, é uma cor que te imerge tanto no negócio que também te gera um desconforto. Então o branco e o preto puro a gente sempre evita para fazer as criações. Então, por mais que para vocês talvez pareça que a gente está trabalhando as cores aqui tudo no preto, mas essas cores elas não são preto puro, elas são cores ali quase próximas do preto puro, mas que elas trazem um pouco mais para o lado do cinza, né? Digamos assim, que deixam um aspecto um pouco mais confortável. E aí trabalhando com o contraste do outro cinza claro aqui, então gera esse conforto visual maior também. Então, digamos, primeiro a gente educa o público, né, sobre aquilo que a gente vende, sobre aquilo que é o produto, sobre tudo que a gente precisa falar para esse cliente para ele entender a segunda parte, né, que aí é o conectar. Por exemplo, aqui também utilizei um post meu que é, digamos assim, uma trendzinha que teve, que é o primeiro eu comecei e depois eu melhorei. Então, você conecta com o seu público, fazendo o seu público te conhecer, fazendo o seu público saber a pessoa com quem ele compra, né? Saber ali personalidade e tudo mais, porque tudo isso gera identificação. Então, talvez um cliente vai identificar com o seu jeito, né? Falar, pô, esse cara é divertido, eu gosto desse tipo de pessoa. Então, gera uma conexão. Esse cara aqui, ele fala um pouco mais sério e tal, é mais meu padrão. Então, tudo que você comunica sobre personalidade, essas coisas geram conexão, né? Então, primeiro eu comecei, depois eu melhorei. Talvez muitas pessoas tenham passado esse mesmo processo, né? Digamos assim, então gera essa identificação e conecta. Então, primeiro você educa seu público para entender o que é, depois você se conecta com o seu público através do que eles entendem do seu negócio, e aí a gente vai para a terceira parte, que é a venda, né? Então, depois a gente vende. Aí aqui no caso eu estou vendendo o quê? Provas sociais, né? Então o que mais vende hoje em dia é você trazer provas sociais, né? Pessoas que já fizeram e tudo mais. E aqui no caso a minha prova social são marcas que eu já criei, né? Então fiz uma postagem. Portfólio de marcas 2004, 2025, algumas das marcas.
e um CTA, né? A sua pode ser a próxima para o pessoal entrar em contato. Então, essa é a esteira do marketing, né? Primeiro você cria a parte que você educa, depois você se conecta e depois você vende. Então, trabalhando bem esses três aspectos, você consegue fazer o pessoal se identificar mais com o seu produto. E aí entramos no orgânico versus o pago, né? Como que eu gosto de explicar? O orgânico, por exemplo, né? A gente trabalha de N formas, né? O orgânico. Porque o orgânico, você pega uma agência, pega um pessoal, faz todo um processo, toda uma esteira, todo um planejamento e aí você direciona para alguma coisa, né? Então o público vem atrás de você através da fórmula, né? Através do educar, conectar e vender. Agora o pago, você meio que gasta, né, para essas pessoas virem até você. Então, digamos assim, dependendo do tipo de produto que você tem e dependendo da estratégia que você sabe qual que faz mais sentido ou não. Mas o interessante na área do marketing é sempre trabalhar os dois juntos, porque quando você faz o pago e traz esse pessoal para você, você precisa ter um portfólio para poder conversar com esse pessoal. Porque, primeiramente, eles não vão entrar tanto em contato com você para falar com você diretamente. Quando eles chegam, eles querem ver igual os 5 As lá, né? Quando o cliente entra em contato com a sua marca, ele chega na parte lá do meio que ele vai procurar saber o que é a marca para depois ter ação. Então, antes da ação, eles precisam entender. E essa parte entra o orgânico. Você tem que ter um orgânico, você tem que ter uma página preparada já comunicando com o pessoal. Então, tudo isso, digamos assim, é três pessoas de mão dada, né? Uma vai passando e volta, então é um processo sem fim, é um looping. Guilherme, só complementando também aí o assunto do orgânico versus pago, tem uns amigos que mandam mensagem para mim e falam, pô, Tá cortado o áudio. tá? Aí. Então, eu estava falando para você, só complementando o assunto do orgânico versus pago, tem uns amigos que perguntam para mim, Gabriel, como que faz para começar no low ticket hoje no Brasil? Low ticket, para quem não sabe, é vender um infoproduto com ticket baixo. Sim. Hoje, devido à sofisticação do mercado, é exatamente isso que você falou aí, ó. Orgânico versus pago. Se você não tiver um Instagram até posicionado do produto teu, a chance de você vender é menor. Exatamente. Porque a pessoa, ela quer ver a vitrine, é como se fosse o orgânico fosse sua vitrine. Exatamente. Sabe que ele só vai dar ele é um potencializador. Ele só vai dar esse plus aí nesse orgânico. Então, ter um Instagram bem posicionado, com as paletas de cor bem definidas, e um conteúdo estratégico, cara, hoje, até no mercado de no drop, nós já sabemos como é que é. Sim, sim, no drop principalmente. Mas no infoproduto, cara, principalmente Brasil, cara, tem que ter um brand, mano. Tem que ter uma marquinha ali por trás, porque tem que ter. Devido a golpe, é conexão. Exatamente, até nessa parte de golpe que eu ia complementar, quando você não tem, digamos assim, um portfólio pronto, né, uma vitrine pronta, o pessoal já tem isso de golpe, né? Porque hoje tem muitas pessoas dando golpe, vendendo coisas ali a rodo, né, digamos assim. Então, quando entra no seu perfil e até quando você só se posiciona com muitas imagens, ainda o pessoal fica com o pé atrás. Então, hoje em dia, a gente coloca como a sua marca tem que ter o teu rosto, sabe? Tem que ter uma pessoa física ali por trás. Porque a pessoa física, ela vai dar a segurança final, digamos assim, um checkmate para a pessoa falar assim, não, tô comprando de uma pessoa real que existe, conversa, se comunica e fala da própria marca. Porque hoje em dia tudo que é visual, ainda mais com o mundo de IA, né? A gente não sabe nem mais o que é real e o que não é real, né? Então existe muito disso. Então quanto mais você passar segurança pro cliente, né? Através da marca, através do perfil, é interessante para poder concretizar essa venda no final, né? Ah, exatamente, cara. E os dois têm que andar de mão dada. Exatamente. Cachorro. Bom, então, próxima parte, né? Esteja onde seu público está. Eu gosto de falar que onde meu público está é em todo lugar, né? Porque toda oportunidade de falar com alguém, digamos assim, a gente tem que estar lá. Se você quer ser uma marca conhecida. Então, pode ser que o meu público, sei lá, seja idosos de 50, 60 anos
e aí ninguém mais mexe na internet, mas de repente o sobrinho que faz as coisas pro idoso lá entra. Então, digamos assim, por mais que talvez o meu público não esteja setorizado lá, é interessante você estar lá também, né? Então, esteja onde seu público está e de preferência esteja em todo lugar. Uma referência boa que eu tenho é o Toguro da Mansão Maromba. Não sei se todo mundo conhece, mas ele tem uma marca que se chama Mansão Maromba e ele vende suplemento, vende roupa, vende agora bebidas aí, whisky na garrafinha, sabor energético. Ele põe gasolina pessoal da motoca para pregar adesivo. Todo lugar agora ele está fazendo uma ativação de colocar outdoor em quase todas as cidades que ele tá indo lá. Ele tá fazendo um rebuliço, digamos assim, colocando a Mansão Maromba em tudo quanto é canto. Então, ele é uma das referências que eu uso, que talvez o público dele não esteja praticamente ali, mas ele tá ali, ele tá fazendo o marketing dele, é outdoor, ele vai em todas as adegas, coloca aqueles papelões que eu esqueci, que é tipo uns backdrops da cara dele para vender, ele tá dando chaveiro, enfim, o cara parece que anda com o marketing dentro do carro e distribui para todo quanto é lugar. Vira e mexe, você vê alguém. Inclusive no Instagram dele, ele tem alguns Instagrams que tem como você até mandar um direct lá com o seu endereço, ele te manda uma cartinha cheia de adesivo de graça, só para você poder fazer marketing para ele de graça. Então, ele gasta no envio ali, mas, pô, às vezes ninguém conhece Mansão Maromba aqui, você ganha um adesivo e o pessoal já tá conhecendo. Ele investe pra caramba. Pô, aquele cara lá, acho que a vida dele é fazer isso, mano. Enfim, ele é uma boa referência pra isso. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Isso. Então, conteúdo que gera resultado, né? Igual eu falei, 80% valor, 20% venda, 100% estratégia, né? Tudo bem colocado, tudo bem, digamos assim, uma marca bem posicionada é uma marca que tem 100% de estratégia, né? Então, educação, né? Tudo que ensina algo, né? Dicas, tutoriais, batidores, curiosidades. Use uma linguagem simples e visual, responda dúvidas comuns do seu público, né? Então, seu Stories ali também, ele também faz isso, né? Você coloca lá a caixa de perguntas, coloca enquete, né? Fala com o seu público, né? Use uma linguagem mais simples, né? Para poder falar a linguagem do público. Nem todo mundo conhece os termos da linguagem do que você vende. E para quê, né? Para atrair novos seguidores, para posicionar sua marca como referência. E isso é, digamos assim, o topo do funil. Depois você gera uma conexão, né? Humaniza tudo isso, né? Conte histórias reais, fala sobre sua jornada de clientes, mostra seus clientes, bastidores, como que você cria, histórias reais de seus clientes, né? Feedbacks, use memes, trends, reflexões, desabafos, entendeu? Tudo que mostre um pouco mais seu lado, digamos assim, humano, né? Não tanto a parte vendedor, o lado mais humano para se conectar com as pessoas, mostra valor, personalidade para a marca. Então, isso para fortalecer o relacionamento, quando o engajamento estiver baixo, para humanizar mais a comunicação, né? E vendas, né? Gerar ação. Destaque o benefício do seu produto, serviço, use provas sociais, depoimentos antes e depois. Tenha um CTA claro, né? Uma chamada para ação. E isso em campanhas, lançamento, promoções, quando já tiver gerado valor antes, né? Você já educou, já fez uma conexão. Então, vamos vender agora, né? Seria o fundo do funil e aqui poste com intenção, né? Eu vejo muitas pessoas aí que acham que gerar engajamento é todo dia ter um post ali, enfim. Mas às vezes o primeiro post é um post descoordenado, depois o outro dia é outro post de outro assunto, depois outra coisa que não faz sentido. Então, digamos assim, você tem que ter intenção nas suas postagens, né? Você não pode só simplesmente fazer um catado de ideias e postar todo dia e falar, pô, tô fazendo engajamento. Então, postar com intenção é interessante porque você direciona o público para aquele assunto que você precisa falar. E trabalhando essa esteira, né? Educação, conexão e venda, vai dar certo. Então, sempre poste com intenção. Você não precisa de muitos clientes, você precisa de método, né? Então, nesse contexto total que eu mostrei, agora a gente vai falar de como, né, que eu faço, né, esses 10 mil.
E esses 10 mil já ficou para trás faz tempo, né? Porque com esse método você pode fazer bem mais que 10 mil, mas pensando na base de 10 mil é algo muito simples, é algo muito, digamos assim, possível, né? Por exemplo, quero desenvolver marcas. Exemplo de entrega de uma marca. Uma marca completa você pode cobrar de 3 a 6 mil reais para fazer um projeto de marca, né? Um site, por exemplo, de 2 a 7 mil. Um rebrand, que é você reconstruir a ideia de uma marca, né? De 4 a 10. Planejamento mensal, você pode cobrar de 1.000 a 3 mil. Então, pensando em composições diante disso para bater os 10 mil, por mês você precisaria, por exemplo, duas marcas, ou uma marca e dois conteúdos, uma marca e um site, ou enfim, dá para pensar de várias formas e fazer bem mais do que 10 mil, né? Então, se o 10 mil é possível, com certeza quem conseguir pegar o gap aí consegue fazer até bem mais que 10 mil, tanto com marcas, tanto com planejamento, tanto com, enfim. Ô, Grêmio, eu já vi marca, cara, perto sendo vendido por 120 mil. Exato. Aqui eu já participei de um projeto, no caso eu participei só desenvolvendo algumas peças, né? No caso alguns mockups lá que o cliente pediu. Os mockups para essa marca eu consegui cobrar o preço de marca, porque o projeto era muito grande e as marcas era nesse nível mesmo, então dá para cobrar 50, 100, até mais. E aqui eu vou mostrar alguns cases reais, né, algumas marcas que eu desenvolvi e como isso alavancou, né, o perfil. Então, aqui primeira marca que é o MEV, que até tá lá no outro post que eu coloquei que a gente foi numa imersão. Ele começou como mestre em vendas, né? E era uma marca toda quadrada com uma seta para cima, padrão, né? E aí ele não conseguia vender tanto porque o povo tinha um preconceito com esse negócio de mestre em venda, né? O cara é mestre, não sei o que e tal. E aí parecia um pouco rude. Então a gente trabalhou essa marca para ficar uma coisa mais cordial, né? Então observe que até no I aqui parece um cara que tá fazendo uma reverência, né? Então dando umas boas-vindas ali. E a gente transformou esse MED em metodologia, evolução e evolução vencedora. Então, aqui, né, na logo original, digamos assim, porque isso aqui é uma veia da marca, aqui tinha uma digital, ou seja, o propósito era que você se tornasse um bom vendedor, né, a ponto de você trocar a sua identidade. Então, tipo, você entrou com uma identidade de um cara que não sabe nada e saiu com uma identidade de um cara que agora é um vendedor e pode vender qualquer coisa. Então a gente fez essa construção de marca, reposicionou essa marca e hoje essa marca ela tem várias marcas, tem um Mav Growth, Mav não sei o que, nananana, e eu trouxe essa aqui que a gente mexeu recentemente agora, que é Mav Corporation, Corporate Soluções Empresariais, ou seja, ele englobou tudo numa marca, né? Então todos esses produtos dele agora é no Mav Corporate. Então observa que uma marca forte, ela trouxe até seguidores para ele, né? Quando a gente começou o projeto, ele estava mais ou menos, eu não tenho print aqui de quando começou, mas ele não tinha tantos seguidores. Então, aqui a gente conseguiu aumentar 40 mil seguidores. Acho que ele tinha uns 20 mil seguidores. A gente aumentou 40 mil seguidores depois que a gente fez o rebrand e começou a comunicar isso, né? Então, ele começou a se posicionar melhor, foi fazer palestra com vários caras profissionais aí, e a gente fez todo um trabalho de comunicação.